Santos, doutor em Ciências da Educação. Como alguns de vocês já conhecem a minha pessoa, fico feliz de ter sido escolhido pela FACESP para estar aqui ministrando a disciplina Avaliação da Aprendizagem, Contexto, História e Perspectiva, no curso de pós-graduação em docência do ensino fundamental e médio aqui na cidade de Caracol. Como vocês sabem, estamos passando por uma grande dificuldade de interação. Isso que impossibilita nós estar na sala de aula debatendo sobre esse questionamento. Mas virtualmente vamos tentar ter essa aproximação para que cada um possa expor suas ideias, a fim de que cada um possa construir esse conhecimento sobre a história da avaliação da aprendizagem. Quando olhamos lá na Antiguidade Clássica, como Grécia e Roma, observamos que seguia duas linhas opostas, mas complementares. A pedagogia da personalidade, que visava a formação individual, e a pedagogia humanista, cuja ênfase era dada à aprendizagem universal do sentido de desenvolver a pessoa. Já na Idade Média, a aprendizagem e o ensino, ambos seguiam no mesmo rumo. Passaram a ser determinados pela religião e pelos seus dogmas. No fim deste período, as teorias da aprendizagem e do ensino começaram a separar-se, tornarem-se independentes do clero. Já no século XVI, as teorias de ensino e aprendizagem continuaram a seguir o seu rumo natural, graças a alterações que ocorreram com a implementação do humanismo e da reforma, e sua ampliação a partir da Revolução Francesa. Foi criada a psicologia humanista, a partir de estudo da personalidade pelos seus defensores, Freud, Roger, Marlon, Bourdieu, Combes, que na generalidade centra a aprendizagem no desenvolvimento da pessoa. A prática escolar predominante hoje se realiza dentro de um modelo que pressupõe a educação como um mecanismo de conservação e de reprodução da sociedade, sendo o autoritarismo elemento necessário para a garantia desse modelo social, utilizando a prática da avaliação manifestada de forma autoritária. Do ponto de vista da aprendizagem escolar, poderá ser definitivamente classificada como inferior, médio e superior. Sabemos que a avaliação ela tem um grande objetivo. Aí eu lanço uma pergunta: será se todos os profissionais aplicam a avaliação com seu objetivo real? Onde alguns autores dizem que o objetivo da avaliação é intervir para melhorar. Porém, a maioria das escolas promove exames que são uma prática de avaliação e não uma avaliação em si. Ou seja, a nossa avaliação ela precisa ser aplicada com o intuito de buscar o entendimento de que o aluno produziu ou não o seu conhecimento. E diante disso, um olhar para si, para o educador, onde diante das suas teorias, por que o aluno não produziu conhecimento? Será se suas teorias foi suficiente para atender às necessidades desse aluno? Onde a educação faz parte da especificidade humana, um ato de intervenção no mundo, é relacionada à cidadania. Segundo Freire, 2009, diz que a educação não é transferência de conhecimentos, mas criação de possibilidades.
para a sua própria produção ou construção. Isso que eu já havia dito antes. Segundo Freire, ele diz que nós não somos aqui transferidores de conhecimento. Dentro do campo educacional, nós precisamos buscar o quê? Possibilidades para que eles possam construir o seu próprio conhecimento. E não transferir um conhecimento, porque na medida que transferimos, alguns poderão adquirir esse conhecimento, mas amanhã é mais fácil ser esquecido. Outros nem conseguem acompanhar o nosso ritmo de raciocínio. Por esta razão, segundo Freire, precisamos da possibilidade para que cada um, diante da sua imaginação, diante do seu entendimento observado, possa construir esse conhecimento dentro do seu contexto social. A avaliação educacional transformou-se em um sintoma de sistema de ensino atual, confirmador de injustiças sociais e ineficazes em aspecto como para que avaliar e para quem. A prática avaliativa reproduz e revela fortemente as vivências do docente, tanto sendo estudante como sendo educador, aquilo que já havia dito anteriormente. Nós precisamos ter esse olhar observador. Eu vou aplicar uma avaliação, essa avaliação ela não vai ser voltada para o meu aluno. Eu vou aplicar uma avaliação voltada o que o aluno conseguiu produzir, o que ele não conseguiu produzir. E eu olho o meu olhar observador para minhas práticas de trabalho, as minhas práticas pedagógicas. O que eu trabalhei que foi suficiente para meu aluno compreender ou produzir conhecimento, e o que eu fiz que não foi suficiente. E aí onde entra a nossa mudança. Eu vou ter que buscar outras metodologias. E isso eu vou aprendendo uma forma de trabalhar, como o aluno também vai aprendendo uma forma de adquirir conhecimento. E isso vamos gerando o quê? Uma produção de conhecimento diante de uma avaliação. No decorrer da nossa história, a avaliação vem sendo largamente utilizada, seja de maneira formal ou informal. Nota-se que várias foram as mudanças ocorridas no contexto geral do termo avaliação, desde a sua primeira utilização até os dias atuais. No início do século XX, a avaliação formal se dava, na maioria das vezes, através de testes e que atribuía ao processo avaliativo o cunho meramente instrumental. Para alguns autores, o objetivo da avaliação é julgar o comportamento dos alunos, acentuado a importância em formular objetos educacionais em termos comportamentais de forma precisa e clara. Admite ainda que a avaliação deve acontecer em momentos contínuos, subsidiados por mais de um julgamento, ou seja, aquilo que eu havia falado, Para avaliar, eu não vou avaliar o meu aluno com um único método, um único meio para avaliar. Eu preciso ter diversos métodos, diversas formas para que eu possa entender o comportamento do meu aluno, a construção do conhecimento do meu aluno. Então eu vou observar, é só através de um teste, é só através de uma prova escrita? Não. Eu vou observar através de uma observação, eu vou através de uma pergunta oral, através de observações, como eu coloco aqui para vocês. Todos esses métodos que eu vou ser utilizado aqui, na utilização de diversos métodos, é que eu vou podendo entender a forma que ele constrói o conhecimento e a forma que ele não constrói o conhecimento. E aí eu vou podendo ampliar a minha metodologia de trabalho a fim de que esse aluno possa construir o seu conhecimento ao longo do tempo.
Diante das matrizes, né, das práticas de avaliação, vamos ver aqui o positivismo, que tem por objetividade, né, conceber a aprendizagem como mudança de comportamento como resultado do treino e da experiência. A avaliação é um processo destinado a verificar o grau em que mudanças comportamentais estão ocorrendo. A avaliação deve ser julgada no comportamento dos alunos, pois o que pretende em educação é justamente modificar tais comportamentos, aquilo que eu já havia dito anteriormente. Vamos ver aqui a teoria racionalista. Exerce fortes influências nas práticas avaliativas atuais. O racionalismo parte do princípio de que todo conhecimento é anterior à experiência, ao contrário do positivismo. A ênfase aqui é dada ao sujeito, sendo desprezada a ação do objeto. Já o construtivismo ultrapassa o reducionismo do positivismo e do racionalismo, partindo do princípio de que o conhecimento não está no sujeito nem no objeto, mas ele se constrói na interação do sujeito com o objeto. É na medida que o sujeito interage, agindo e sofrendo a ação do objeto, que ele vai produzindo também o próprio conhecimento. Então, como afirmou Paulo Freire, né, o aluno precisa estar colocando em prática as teorias dadas pelo professor, os caminhos guiados pelo professor. O aluno ele vai modelando o seu conhecimento a partir do momento que ele convive a uma realidade, diante do seu contexto, ele vai produzindo, ele vai sabendo o que está sendo feito, o que ele vai dando certo e o que não vai dando certo. E isso nós vamos entendendo como uma produção de conhecimento. É diferente de que o professor chegue e aplique uma teoria para o aluno sem dar os caminhos para que ele possa produzir esse conhecimento. Agora, quando o aluno coloca em prática todas as teorias aplicadas pelo professor, ele vai colocando em prática uma realidade observada por ele. Assim, ele vai tendo o entendimento do que dá certo e do que dá errado. Aí, ele pode definir o que está sendo observado ao seu redor. E isso, segundo Paulo Freire, é o que chamamos de construção de conhecimento. Então, gente, como a gente temos ainda 3 aulas pela frente, né? A gente fica aqui por aqui, que vocês possam aprofundar esse conhecimento e até a próxima aula. Muito obrigado.